Teus caminhos, ó Deus, são mais altos que os meus. Mesmo sem entender, prosseguindo vou crer. Sei que irás me guiar, sempre me susterás. Com tua graça e amor, tu me cercas, Senhor. E se tudo faltar, isso me lembrará. Nada tenho aqui, mas eu tenho a ti. Tu me susterás, nada de faltar. Dependente sou de tua graça e amor. Tu me susterás, nada de faltar. Tudo tenho enfim, pois eu tenho a ti. Sou imerecedor de tão grande amor, de tua graça, meu Deus, bem maior que erros meus. Puro eu quero ser, mas te imploro poder para te ser leal neste mundo tão mau. E se nada faltar, me ajuda a lembrar tudo que tenho aqui foi me dado por ti.
Boa noite com Jesus. Quanto à mulher trabalhar fora de casa, isso é um assunto mais prolongado, deveria ser assim para domingo de manhã. Mas o irmão Branham disse, se o seu marido está doente, e isso vai depender muito do ambiente, ele disse, se eu fosse uma mulher, eu queria estar em casa, no lar, cuidando da casa, ensinando os meus filhos nas horas vagas, ensinando o caminho do Senhor aos meus filhos. Bom é que todas as mulheres estivessem no lar. Ainda hoje estava dizendo com alguns irmãos, eu dizia, interessante, às vezes para os homens nada dá certo. E quando elas vão trabalhar, então dá tudo certo. Dá tudo certo. Mas nós temos que encarar isso aí de uma forma assim, muito especial, sabendo que essa é uma das causas da grande queda do mundo. Essa é uma das principais causas, né? Da insubmissão, da dissolução do casamento, como eles já constataram, sociólogos, né, já constataram que a independência da mulher é a causa principal do divórcio. Então, como você vai fazer isso e não se embaraçar? É como o irmão Natanael disse, eu vou admirar muito e ficar muito satisfeito de te encontrar lá no rapto. Vamos ler a Bíblia de pé? Somente o primeiro versículo do capítulo 8 de Apocalipse, conforme foi anunciado. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Repetindo. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Senhor Deus, aqui nós estamos com a chave que o Senhor próprio usou para segurar uma grande coisa, um grande evento. E o Senhor o segurou através do silêncio. Caso contrário, Satanás mistificaria isto. E nós queremos aprender mais um pouquinho sobre isto nesta noite. Senhor, nós não precisamos de entender muitas coisas. Nós precisamos de aprender a obedecer a Tua palavra. Porque isso traduzirá bênçãos, saúde, confiança, tranquilidade de espírito, que é a felicidade. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados e dá que o que for dito aqui seja somente a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos. Quem rejeita o bom Deus está um caminho a traçar e abafar vai aposto, Senhor, para Ele tu chega
avaliaste o valor de tua alma, o preço, avaliaste o valor, ainda que o mundo possa ganhar. Já o preço avaliaste o valor, vais trocar a esperança do gozo eterno por qualquer momentâneo do prazer do pecado, seu brilho guardar. Já o preço avaliaste o valor de tua alma, o preço, avaliaste o valor, ainda que o mundo possa ganhar, ainda senda que agora está trilhar. Já o preço avaliaste o valor. E enquanto sua graça ainda fraqueza tiver e exausto não for valor, tu não queres chegar ao teu Deus e dizer, já o preço avaliei o valor de tua alma, o preço avaliaste o valor, ainda que o mundo possa ganhar, ainda senda que agora estás a trilhar. Já o preço avaliaste o valor. Às vezes nós incorremos no grande risco de não dar o devido valor no grande preço que ele pagou por nós, não é? Se você cai no buraco com seu carro, vai pagar um preço para sair. Foi o tema do irmão Rinaldo nessa preliminar. Falou pouco por causa de sua garganta, não pôde cantar também, mas falou muito. Falou pouco, mas falou muito.
É como um casal, a irmã fica nervosa com o marido, aí, então, ela fala, às vezes responde coisa e tal, daí 5 minutos ela vai abraçá-lo, beijá-lo. Ele disse, pois é, mas ela não me pede perdão, ela não fala nada, ela já vem me abraçando. Eu disse, olha, irmão, nesse caso aí, a atitude dela está falando muito mais do que palavras, né? Está falando muito mais do que palavras. Então ele falou pouco, mas falou muito. Isto é, falou muita coisa profunda. O certo é que ele pagou para nos tirar do buraco. Agora nós só vamos ficar no buraco se quisermos, se formos teimosos, como, na verdade, eu posso falar por mim, como eu sou, né? Minha mãe dizia, você é teimoso. Silêncio, a grande arma. Um segredo só é segredo enquanto está somente com você. Se você tem um segredo e você passa para uma pessoa, então já não é mais segredo. Já deixou de ser segredo. Você quer observar isso? Observe. Ah, não, mas ela é minha amiga, é de confiança. Não é segredo mais. Mas é minha mãe, não é segredo mais. É minha filha, não é segredo mais. É por isso que o diácono, ele fica desqualificado, bem como o pastor, se ele comenta com a sua esposa qualquer coisa de algum membro, de alguma irmã. Ele deveria ser dispensado automaticamente do diaconato. Se ele chega em casa e a mulher, mesmo por pressão da mulher, ou por vivacidade de muitas, não é, que sabem apanhar as coisas, então ele está desclassificando aquele homem para o ministério, para o seu serviço de diácono, para o pastorado. O segredo da confissão tem que ser respeitado, inclusive com base na lei. A pessoa que invade a privacidade da outra, enquadra até na lei, é crime. E muito especial aquele que apanha uma confissão e publica aquilo, leva aquilo ao escândalo. Ele está sujeito, passivo de pena legal. Como se tratando de ministros, é claro, ele é um homem desqualificado. Aqui em São Mateus, capítulo 27, verso 13 e 14, está escrito, disse-lhe então Pilatos, não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. E nenhuma palavra lhe respondeu. Jesus teria muitas palavras, muito argumento, que por certo convenceria o governador. Convenceria Herodes, convenceria Pilatos, convenceria as autoridades e poderia até inverter a situação contra aqueles que estavam acusando-o. Mas o importante é que Jesus sabia para o que ele veio, por que ele veio. E ele conhecia a sua hora, o seu momento.
Então, você vai chegar a determinada situação e você diz, não adianta falar, não resolve. Não adianta falar mais. Não adianta. Há aquele momento que não resolve mais falar. Aliás, isto é como a conclusão de que o muito falar é que pôs tudo a perder. Normalmente é assim. Agora, o silêncio é uma arma muito grande, na verdade, que por vezes simboliza desprezo, mágoa. A pessoa está triste com a outra, magoada, sentida. Era uma das formas que minha mãe mais me castigava. Eu preferia que ela me batesse, mas logo falasse comigo. Ela, às vezes, aplicava essa pena de ficar sem falar comigo. A gente pode avaliar como Saul sofreu. Sofreu demais, porque Deus silenciou-se a seu respeito. Havia falado tanto. Por fim, ele atravessou a linha e Deus não falou mais com ele. Ele procurou através de sonhos, Deus não falou. De Urim e Tumim, Deus não falou. Por fim, ele teve que recorrer a um meio marginal à lei. Um meio fora da lei, que era a pitonisa, uma feiticeira. As pessoas se desesperam, então começam a falar com as pessoas erradas, porque elas querem ouvir. Elas buscam qualquer meio, ou quaisquer meios. Agora, não comparando o irmão Branham com Saul, mas na sua prova, ele disse, e Deus não quis falar comigo. Puxou a cortina, fechou a cortina e não quis falar comigo. Ele disse, agora quando Deus não quer falar, então é hora do diabo falar. Aí ele chega. Quando Deus não quer falar, você pode entender que alguém quer falar. Alguém se prontifica. Nós temos sempre as amigas prontas, os amigos prontos para falarem. A Bíblia não fala mais, a mensagem no rádio não fala mais, um culto, por mais poder que tenha, não fala mais. Aquele coração. Porque quando Deus fala ao coração, obviamente tem que haver uma mudança. A maneira correta, bíblica, paterna, de Deus corrigir o filho é através da palavra. Essa é a maneira paterna de Deus. Tanto que o certo seria o pai exortar o filho com conselhos e a repreensão pela palavra. Chamar o filho e dizer, você errou assim, 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 e aquilo seria mais do que uma surra para aquele filho. Seria mais do que uma surra para aquela filha. Não haveria espancamento. A correção, a exortação não quer dizer espancamento. Então os pais que sabiamente, com unção de Deus, ensinam
colocam essa forma no lar, eles não têm que estar espancando com gritarias e coisas. Eles têm a hora de se assentarem e conversarem. Aquele filho baixa a cabeça e chora envergonhado. Aquela filha abaixa a sua cabeça e chora envergonhada. E por fim diz: mamãe, papai, eu não faço isso mais, me perdoe. Essa aqui é a maneira legítima, paterna, materna. O açoite, a pancada, já é um segundo plano. E que não deveria nem mesmo existir. Então Deus não pode corrigir quebrando-lhe a perna, rachando a cabeça do seu filho. Ele exorta através de sua palavra. Agora, a sua desobediência, a sua transgressão, a sua permanência no erro, o leva a precipícios, a buracos. O leva a cair no buraco. Então foi isso que o profeta diz: aquela criança vai ali para o meio da rua, está passando carros. A mãe corre, apanha e diz: filhinho, não faz isto, você vai, um carro passa por cima de você, você vai morrer, uma coisa horrível vai acontecer, vai sacrificar a vida de outros. De repente o menino está lá de novo no meio da rua. Ela vai e busca. Aí então diz o profeta: agora você vai apanhar. Você precisa de apanhar. Mas nesse caso do irmão Branham, ele estava passando realmente por uma prova que somente ele, como profeta maior, poderia suportar. E ele disse: então, quando Deus não quis falar comigo, o diabo estava pronto para fazê-lo. Deus se silenciou comigo. E aquilo foi o bastante, então, para o diabo entrar em cena. Aí ele começou a falar. Vocês conhecem muito bem a história. Agora, eu quero ir pondo assim em tópicos. Eu gosto muito daquela passagem que a vara de Arão, quando eles estavam na disputa daquele sacerdócio, então foi posta uma prova. E aquela prova, então, cessaria com o assunto, com a discussão, com a disputa. Coloque as varas dos sacerdotes ali. E a vara que reverdecer, então, ela está dizendo: este é ele. O irmão Branham gosta disso. E ele diz: no silêncio da madrugada, quando o sereno estava caindo sobre a terra, levando a terra a seu repouso, então a vara de Arão reverdeceu, floresceu e deu frutos. No silêncio da madrugada. Tem hora que o silêncio é o maior amigo do homem. Ora, quantas vezes você fica gratificado, recompensado, vitorioso, vitoriosa, porque quando aquela visita saiu, ou quando você saiu daquela visita, você diz assim: graças a Deus que eu não falei nada. Graças a Deus que eu não abri a minha boca para isso. Há muitos momentos da nossa vida que o silêncio exala perfume. Está bem, está certo que tem hora que ele é uma cadeia.
é uma aflição, é um desespero, é uma angústia. Mas há momentos que o silêncio é o maior amigo, é a maior segurança. O silêncio é a chave que protege o segredo. O silêncio é a chave que protege, é o guarda que protege a privacidade, a integridade moral, física, espiritual do homem. O silêncio está embutido no respeito. O respeito, por sua vez, eleva aquele que o pratica. Nós acabamos de ouvir na fita do irmão Branham sobre isto. O respeito conduz o silêncio, pratica o silêncio. Aqui na mensagem Deus em Simplicidade, parágrafo 126 ao 133, o profeta diz: notem, o estábulo era um lugar ridículo para eles. Não temos registro onde Jesus haja assistido a um só dia escola. Sem dúvida, na idade dos 12 anos, um menino singelo estava confundindo os sacerdotes no templo com sua pregação. Inclusive, Jesus era fruto de um segredo. E, naturalmente, foi considerado um superdotado, um excepcional. Olha o que foi? Deus escondendo-se. Agora sim, me sinto religioso. Deus escondido num estábulo. Deus escondido no menininho. Observem bem, porque no momento isto vai se esclarecer. Quando saía à rua, não há dúvida que os outros pais de família diziam: filho, chamava seu filho e dizia: não vás brincar com aquele menino, não tenhas nada a ver com ele, sua mãe não é mais uma prostituta, não é mais que uma prostituta comum, ela já casou-se grávida, ela tinha que manter o seu segredo, ela se manteve em silêncio. Ele nasceu antes que seus pais se casassem, meu filho. Você não pode brincar com aquele menino. Ele era, portanto, um menino marcado. Agora, o que pensava Maria? Porém, não importava o que pensaram todos os demais. Ela guardou estas coisas em seu coração, ali as escondeu e permaneceu em silêncio. Sofrendo por um pouco de tempo, é claro. Eles sabiam que não podiam dizer nada contra. Às vezes Deus fala aos seus e lhes diz: cala-te, não digas nada. Quantas vezes vê um homem tem que gritar: cala, por favor? Quem tem mais entendimento, quem tem mais raciocínio, quem tem mais educação, cala. Quem é menos ignorante, cala, por amor do ignorante. Você quer suportar
ou quer ser suportada? Qual dos dois é melhor? Ser suportada, ser suportado como um fardo pesado de agonia, como uma caixa de cobranças, e qualquer hora que você abre aquele envelope, sabe, é uma cobrança. Cala-te, não digas nada. Eu tenho tido elementos nos cultos que têm dito: se você é servo de Cristo e sabe que isso está sucedendo, eu desafio. Bem, eu sei que isso está sucedendo, porém, o que podemos fazer quando ele diz: cala-te, não digas nada? Por que falar tanto? Por que presumir tanto? Por que se ocupar tanto em saber? Sabe de tudo. De tudo que acontece com as famílias, de tudo que acontece com os homens. Outro dia estava mostrando a um homem algo no livro, algo que foi falado há muitos anos. Ele me disse, pois eu não podia entendê-lo. Então ele disse: vê você, ali estava, e até tinha a data ao lado e tudo o que sucedeu. Muitos o têm visto no livro, disse que tal e qual coisa sucederá, como ia suceder. Me perguntou: por que não disse você algo antes? Tinha que ser desta maneira. Se eu dissesse, poria tudo a perder. Aí então ele disse: aquele homem começou a construir um barco na porta de sua casa. Por fim ele percebeu que o barco estava redondo, porque cada um que passava lhe dava um palpite. Isso não pode ser assim, isso tem que ser assim. Isso não pode ser assim, tem que ser assim. Cada amigo que passava dava um palpite. De repente ele disse: veja, eu estou com um barco redondo. Ele disse: é melhor que eu vá fazer esse barco lá no fundo do quintal, escondido. Por que não disse você algo antes? Tinha que ser desta maneira. Teria posto tudo a perder. Às vezes a bênção chega. Você ora, você clama, você espera em Deus, a bênção chega, mas você mesmo depois põe tudo a perder. Por quê? Não segura. José conhecia a verdade, marido de Maria. Ele sabia de quem era. Jesus sabia quem era seu pai, que disse: me convém cuidar dos negócios de meu pai. Não era trabalho de serraria, de fazer portas, etc. Mas o negócio de seu pai. Disse à sua mãe: não podes entender que tenho que estar nos negócios de meu pai? Todos pensavam que este menino era ilegítimo e que era um tipo muito estranho, e agora saiu com estas coisas. Interessante, Deus fez com que eles continuassem crendo nisto até morrerem. Gente na época de Jesus que morreu crendo que Jesus era um filho ilegítimo. Ora, se Deus não se ocupou de primeira vista, de primeira mão, nem mesmo em dar satisfação a José, para assim poupar-lhe os dias, a sua própria vida, Deus não pediu satisfação a ele, não lhe deu satisfação.
depois que ele sofreu demais, foi que Deus lhe deu um sonho, então aquele sonho foi tudo para José. Agora, por que ele iria dar satisfação à sociedade podre? Porque sempre ela foi podre. Ela sempre foi um sepulcro caiado, por fora e podre por dentro. A religião dos homens, a ordem social sempre foi um sepulcro caiado. A ordem social foi criada por Caim, por Nimrod, pela linhagem de Caim. Você nota que Deus nunca deu satisfação. Ele sempre agiu, traz os seus eventos e deixa todo mundo sem explicação. Senão, os seus eleitos, ele revela os seus corações, os seus segredos aos seus servos, os profetas, e os seus servos, os profetas, revela a seus eleitos. Disse a sua mãe: não podes entender que tenho que estar nos negócios de meu pai? Todos pensavam que este menino era ilegítimo e que era um tipo muito estranho, e agora saiu com estas coisas. Porém, Deus estava se escondendo. Deus estava se escondendo. Quando o homem quer descobrir alguma coisa, um dos maiores traficantes de São Paulo foi pego, numa época, um tempo atrás. Aquele grande detetive mantinha um pedaço de fígado apodrecendo na sua perna como se fosse um mendigo, vestido de uma forma maltrapilha, pedindo esmolas, justamente na porta do prédio suspeito. E foi ali onde ele conseguiu tudo que a justiça precisava. Você sabe que São Martim, numa noite gélida, fria, congelada mesmo, viu ali um mendigo morrendo de frio. Ele tirou a sua capa, a espada, rasgou a sua capa no meio, deu a metade da capa para ele. Depois Jesus apareceu para ele com a metade da capa. E se Deus, melhor do que nós, é claro, quer esconder do mundo sábio, é claro, só se manifestar em coisas pequenas, pronto, está escondido do mundo, está escondido da ordem social. Você quer se esconder do mundo? Seja simples, seja humilde, seja pequeno. Você se tornará em um segredo de Deus. Deus em Cristo, Cristo na igreja, e a igreja no reino restaurado. Isso continuará sempre sendo mistério. Mistério é segredo. Escute bem, Deus estava se escondendo no que o mundo tinha por imundície, corrupção, ilegitimidade. Observem Deus escondendo-se na corrupção de um mar morto, para então produzir a vida. O entendem? Quer se esconder do mundo? Torne-se pequeno. Deus pode se esconder numa simples lavadeira, ou em algum homem qualquer, que com seu almoço embrulhado debaixo do braço se despede de sua esposa e filhos com um beijo e sai por ali a trabalhar. E Deus pode se esconder em tal pessoa para fazer algo do qual o arcebispo não sabe nada.
procura meus pedreirinhos aqui, meus serventes daqui. Quem é o William Branham? Isso é Elias, é o profeta de Deus para esta era. Procura o arcebispo do Brasil. Quem é o William Branham? Procura. É perigoso procurar se isso é coisa de comer. Deus pode se esconder numa simples lavadeira. Ele gosta de se esconder na humildade, na simplicidade. E Deus pode se esconder em tal pessoa para fazer algo do qual o arcebispo não sabe nada. Você não o vê tocando trombeta e anunciando seus bons feitos, falando todo o tempo. Deus simplesmente recebe a glória. A gente simples escuta e se regozija. Agora Deus estava se escondendo na singeleza de um bebê, na singeleza de uma família comum. Isso era Deus. Porém, os elementos eclesiásticos, os sábios, os gênios e todos os demais, como Herodes, os Neros, etc., o passaram por alto. Deus escondido em simplicidade, agora rapidamente, para terminar. Aqui no sétimo selo, mensagem do sétimo selo, parágrafo 48. Parágrafo 48. Vejamos aqui. Então o 8º capítulo somente revela a cena do sétimo selo. E a parte da cena não há outra coisa revelada. E isto não tem nada que ver com o capítulo 7. A revelação do sétimo selo é completamente sem palavras. E se tivesse o tempo, quero ver alguns exemplos, lhes poderia mostrar como é que desde o Gênesis, este sétimo selo vem sendo anunciado. Estes selos apareceram desde o princípio. Se lembram como vimos as coisas esta manhã? E agora vejam bem como apresentamos isto e encontramos ao chegar ao sétimo selo, ali termina. Jesus Cristo mesmo estava falando do tempo do fim. E quando chegou a isto, no seu sermão profético, ele falou dos 6 selos, porém não disse nada no tocante ao sétimo. O profeta diz, ele não pode confiar determinadas coisas à igreja, porque ela não saberia o que fazer com aquilo. Se ele começa a fazer alguma coisa para o próprio bem dela, ela põe tudo a perder. Ela conjectura, ela presume, ela avança sem autorização. E se põe a falar. Ela não pode esperar. Quieta, calada. A um homem como ele, Deus podia revelar a vida de cada pessoa. O que aquela mulher tinha feito 20 anos atrás, 30 anos atrás, e que estava escondido, pesando na sua própria saúde. Ele podia ver o que aquele homem havia praticado anos e anos atrás. Mas ele nunca chegou em casa e falou com sua esposa: olha, aquela irmã fulana, eu a vi assim, assim, assim. É
Claro, Deus sabe em quem pode confiar. Deus sabia que podia confiar nele. Deus sabia que podia confiar em Maria. Maria podia fazer um show. Ele disse que Maria podia fazer um show com aquilo. Show é uma demonstração. Se ela manteve-se oculta, em silêncio, suportando o opróbrio até, a vergonha. Fugiu para as montanhas para encontrar com quem ela podia se abraçar, estar. Mas ela não falou uma palavra sobre o assunto com Isabel. Quando ela saudou a Isabel, Isabel cantou espiritualmente, profetizou espiritualmente. O Espírito Santo revelou a Isabel que a mãe do seu Senhor havia chegado ali. Agora você apanha estas coisas e vai compilando, vai pondo em ordem. E você verá que os maiores acidentes da sua vida é por causa de falar. Este evento tão grande, tão poderoso, tão importante, Deus considera importante, e quando Ele considerou importante demais, de suma importância, se manteve em silêncio. Eu não sei. Quem sabe Ele está dando uma resposta aqui. Quem sabe Ele está orientando alguém. Quem sabe? Não, Ele está. Nós vamos ver aqui na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, parágrafo 105. É Cristo, Mistério de Deus Revelado, mensagem azul, né? Ele disse: agora Deus tinha um propósito e um mistério escondido. E é sobre isso que eu desejo falar com a igreja nesta manhã. O mistério escondido de Deus, que Ele tinha em sua mente antes mesmo que o mundo começasse. Ele tinha escondido. E como isto tem se desenrolado, bem até esta hora presente em que estamos vivendo. Estão vendo? Aí então vocês entenderão claramente, então, vejam vocês, sobre, eu creio, o que está sendo feito. O grande mistério de Deus, de como é um segredo, Ele o manteve em segredo. Ninguém sabia nada sobre ele. Até os anjos não entenderam nada. Veja, Ele não o revelou. Essa é a razão porque, sob nosso sétimo mistério, quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio. Jesus, quando Ele estava sobre a terra, eles quiseram saber quando Ele viria. Ele disse: não, mesmo o próprio Filho não sabe quando vai acontecer. Como homem Ele não sabia. Ele sabia como Deus. Veja, Deus tem isso tudo consigo mesmo. É um segredo. E essa é a razão porque houve silêncio no céu por um espaço de meia hora, e 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e João foi até mesmo proibido de escrever isto. Veja, o que é isto? A vinda do Senhor.
Essa é uma coisa que ele não tem revelado ainda, de como ele virá e quando ele virá. É uma boa coisa que ele não revele. Não. É São Mateus 24, 36. É bom que ele não revele, porque nós temos muitas mulheres desocupadas. Temos muitos homens desocupados. Os quais Satanás ocupa para falar, para mistificar. Nós temos muitos doutrinadores para fazer estudos meticulosos, estudos difíceis, que não podem descer no entendimento do simples, e marcarem datas, e coisas tantas, a respeito de uma coisa que Deus não permitiu nem o próprio Filho, nem a Ele próprio como Filho saber. Você sabe que a predestinação é um mistério. E não adianta você tentar mostrar isso para seus parentes. Você vai só provocar contendas. Você só vai provocar blasfêmias. Se você sabe que aquele homem vai blasfemar quando você fala, e você insiste em falar, você fica culpada daquelas blasfêmias. Você não pode lançar pérolas a porcos. Eles pisam nelas. Jesus disse: não lanceis as vossas pérolas aos porcos. Há muito, muito tempo, logo cedo eu entendi isso, graças a Deus. Nunca tentei converter ninguém que quer contender, discutir. Mas se você veio para discutir, então eu não tenho tempo para isso. Predestinou. Aí está o mistério. Aí está o segredo de Deus a seu respeito. Ele, antes mesmo que Cristo ou qualquer outra coisa estivesse na terra, veja você, o seu grande mistério, que Ele escolheu a noiva. Ele te escolheu e manteve isso em segredo, e isso continua segredo até mesmo para com aquele que dorme com você na mesma cama. Come na mesma mesa. Quantas pessoas caçaram, pescaram, foram amigas do irmão Branham e não viram o que nós vimos aqui, depois dele morto já. Nós vimos. E eles comendo com ele, viajando com ele, pescando com ele, assistindo suas reuniões, não viram. O Branham foi um homem abençoado por Deus. Tudo isso. Grande pessoa, grande homem de Deus. Somente até aí, pronto. Ele te escolheu, sabendo que Eva cairia por descrer da palavra, sabendo que ela não poderia guardar tal segredo, quando fosse sediada pela serpente, ela cairia. Eu disse, gente, se Eva, que nunca tinha visto uma novela, uma televisão, não vivia nessa sociedade corrompida, podre, caiu. Mas ele escolheria uma noiva que não cairia. Não cairia de forma alguma. Que se manteria firme nesta palavra, independentemente do que todo o resto do mundo tivesse a dizer sobre ela. Não importa. Quando falarem de mim, falem o meu nome.
eles se manteriam firmes nesta palavra. Eles são predestinados para permanecerem ali. Filhos de adoção por Cristo Jesus, predestinou a igreja para esta grande e gloriosa posição. Agora vem o seu segredo. Está aí. Você é o segredo de Deus. Mas já avaliaste este preço? Para quê? Para quê? Para restaurar a Eva caída, visto que ela era uma prefiguração da igreja. E agora notem, assim como Deus abriu o lado de Adão e tirou Eva pela própria carne e sangue dele, e dividiu o espírito dele de masculino e feminino para feminino, e o colocou em Eva, tomou a costela debaixo do lado dele, e dela fez Eva. Deste modo Deus fez a mesma coisa, extraindo do lado de Cristo o sangue e a água, e Cristo é a palavra, e tomando a palavra e formando sua igreja. Ela é forma misteriosa. Se o laboratório não revela determinadas formas, é segredo, é patente registrada. Deus é isso mesmo. Continuará sempre sendo um mistério, um segredo para os sábios entendidos, porém revelado aos pequeninos. Eva, veja, de volta para si mesmo novamente, redimida pelo sangue que veio de seu corpo. Vocês veem agora? Vocês podem ver isto? Será que isso não é a voz de Deus? Isso não substitui toda a mágoa, toda a decepção que você tem tido em sua vida? De você ser um mistério escondido de Deus? O grande mistério de Deus agora sendo desenrolado, que tem estado oculto desde a fundação do mundo, mas o prefigurou por todo o caminho até o fim. Agora observem, nós encontramos que Ele fez isso. E aqui em Efésios e em muitos outros lugares, porém isso lhe dará o suficiente para, agora por através das eras, Ele tem estado lentamente desenrolando este mistério, este segredo, até chegar em você. Ele teve paciência durante séculos e séculos, até chegar em você. E você não pode ter o mínimo de paciência com Ele? Como Ele fez isto? Vindo através das eras até chegar em você, formando esse mistério tríplice: Cristo, Deus em Cristo, Cristo em você. É claro, Ele vem apanhando todos pelos quais Ele esperou séculos. Durante os séculos, Ele veio apanhando a todos. Mas no presente, o assunto é você. Agora você conclui e aceita que você é um segredo de Deus? Que você é um mistério de Deus revelado? Naquela escola? Hein, rapazinho? Daniel era. Ainda com 12 anos de idade. Como ele fez? De que forma? O que aconteceu na prefiguração agora? Ele abriu o lado de Adão e tomou parte de sua carne, a qual era Adão, para fazer Eva. A noiva tem de ser a palavra. E essa palavra sempre é um mistério para o mundo, pois Ele é a palavra.
ela não pode basear-se em credos e dogmas e denominações. Ela não pode basear-se em denominação definitivamente. Ela não pode ser enganada pelos seus hinos, pelas suas unções, pelos seus sermões. Ela não pode basear-se em bom comportamento. Tendo bom comportamento, convence a todos. Ali está uma santa, ali está um santo. Ela tem que se basear só na palavra, porque ela é parte dela. Ela foi tirada de Cristo. Estão vendo? Toda essa palavra tem favos doces e tem favos amargos. E para estar seguro disto, de todo o rapto agora, Lutero foi uma parte, Wesley foi uma parte, os profetas foram uma parte. Se eles não são uma parte, bem, na revelação que eles estavam formando o corpo, pés, dedos, braços, e assim está o mistério da gestação, da formação do filho, e assim por diante, até a cabeça, é um silêncio, 9 meses de silêncio. Na qual chegaremos dentro de alguns minutos, veja, até chegar à cabeça, veja, isso faz o rapto inteiro, é o corpo da palavra, o qual é Cristo, e não pense que o mundo vai ver isto, não pense que seus parentes verão isto. Você não pode comprometer sua posição no corpo de Cristo por quem quer que seja, seja por marido, por mulher, por filhos, por netos, por parentes, por amigos. Você não pode comprometer a sua posição no corpo de Cristo. Fora disso, você está perdido. Se você o faz, você está perdido. Eu não me importo quão bom você seja, ou qual seja o seu parentesco, ou qual seja o seu companheirismo, ou qual seja a sua organização. Você está perdido, exceto que esta palavra esteja em você, porque este é o grande mistério de Deus. Ele atravessou os séculos até chegar em Maria Madalena. Aleluia. Voltando aqui para o 7º selo, é mais uma palestra, né? Parágrafo 141, 143. Quando eu estou parado, descansando, às vezes não encontro nada que fazer, já você pode saber que você vai trabalhar com a coisa. O 7º selo, 141, 143. Porém, tão certo como estou de pé aqui na plataforma esta noite, tive a revelação que o revelou. E é uma maneira tríplice. E agora, com a ajuda de Deus, quero falar-lhes de uma parte disso. Primeiramente, vejamos isto. Aqui está a revelação para dar começo, porque quero dizer-lhes o que é. O que sucedeu é, aqueles 7 trovões que ele escutou e que lhe foi proibido escrever, esse é o mistério de trás desses 7 trovões consecutivos que saíram. Agora, por quê? Prossigamos a prová-lo. Este é o segredo que ninguém conhece. Está dentro de um silêncio. A João foi proibido escrevê-lo e ainda conhecer um símbolo. Por quê? Aqui está. Não havia nenhuma atividade no céu, nenhum movimento, porque de outra maneira poderia revelar o segredo. Agora vem, se é tão tremendo, tem que ser incluído, porque tem que suceder. Porém, quando soaram os 7 trovões, agora notem bem, quando vieram os 7 anjos para as suas trombetas, então houve um trovão. Quando Israel foi juntado, houve uma trombeta.
Quando o tempo não será mais, então será a última trombeta, um trovão. Porém, aqui temos 7 trovões, um após o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um número perfeito. 7 trovões, um após o outro, soaram assim rapidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porém, sem que se entendesse. Logo os céus não o puderam escrever, porque não o conhecem. Nenhuma outra coisa tampouco o conhece, porque não há em que basear-se. É um tempo de repouso. Tudo que você sabe te responsabiliza. Você sabia disso? Você não é responsável pelo que você não sabe. Mesmo se você cai ali num abismo, sem saber que ele existia e não teve como evitar, você não tem responsabilidade. Você não é responsável pelo que você não sabe. Mas por tudo que você sabe, você é responsável. O profeta disse que você chega a responder por aquilo. Ele disse: você fica testemunha disto e entra naquilo, e depois você não tem como solucionar aquele problema, você vai ficar culpado daquilo. Agora aquilo você não sabe, por isso é um repouso. É uma questão de fé. Ele disse: a fé repousa. A fé não cogita, a fé não anda para cima e para baixo, abrindo a janela, olhando como a esperança o faz. Não! Ela repousa. A fé perfeita leva a Ruth a descansar nos pés de Boaz. Descansa, Ruth, porque o homem não terá paz, não terá sossego enquanto não te redimir. Descansa, Ruth. Descansa, igreja. Descansa. É um tempo de repouso somente por aquilo que você não sabe. É isto certo? Foi tão tremendo que até os anjos não lhes foi dado a conhecer. Agora, por quê? Se Satanás conseguisse conhecer isto, talvez faria grande dano, carregaria suas mentes. E essa é uma coisa que ele não sabe. Ele não pode interpretar o que queira e personificar qualquer dom. Oxalá estejam aprendendo, hein, irmãos? Irmãos. Porém, ele não pode conhecer isto, porque nem está escrito na palavra, é um segredo por completo. Os anjos e todos se calaram. Você sabe todas as heresias que existem no mundo partem da Bíblia. Está escrito. Então forma-se uma heresia daquilo. Interpretam a mensagem. Mas o que ficou, eu não quero perguntar. O que ficou na reticência, o que ficou entre, eu não quero perguntar. É um segredo por completo. As pessoas que cogitam, que gostam de saber de segredos, são pessoas perigosas. Aquela mulher que está envolvida em todo quanto é assunto, ela é uma mulher perigosa. Ela é tida como uma mulher perigosa. Por fim, até suas próprias amigas concluem: fulano é perigosa, fulano é perigoso. Ele é perigoso. Agora, eles ficavam: mestre, fala para nós, fala para nós. Jesus disse: quer saber de uma coisa? Nem o filho, nem os anjos, nem o filho sabe. Em outras palavras, então não me pergunte mais. Os anjos e todos se calaram, fizeram silêncio. Ele diz: o cavalo se encolhe com os rabos entre as pernas, o rabo entre as pernas, murcha suas orelhas.
e fica quieto, em silêncio. Na hora das trovoadas, dos trovões. O gado faz o mesmo. O cachorro faz o mesmo. As aves se recluem. O homem se põe a cogitar. Os anjos todos se calaram. Se eles houvessem feito algum movimento, talvez isso haveria servido para revelar algo. Por isso se calaram e não se moveram. Isso é sabedoria, se calar, não se mover. 7 é o número perfeito de Deus. E houve esses 7 trovões consecutivos, um após outro. Esses 7 trovões soaram assim rapidamente, como se estivessem soletrando algo. Agora notem, pois, que nesse tempo, João começou a escrever e lhe foi dito: não o escrevas. Jesus nunca falou disso. João não podia escrever. Os anjos não sabiam nada disso. Então o que é? É aquilo do qual Jesus falou, que nem os anjos no céu conheciam. São Mateus 24, 36. Mas aqui tem um detalhe. Ele diz aqui, na mensagem O Caminho de Deus Feito para Nós, parágrafo 123. O problema disso é que nós paramos e falamos com muitas pessoas. Nós paramos para muitas festas sociais. Eu diria até, você acaba com a bênção do seu casamento aqui, com a festa que você dá lá depois. Nós temos tanto costurar, e organismo, uma reunião de costura, você sabe dar ponto, e costurar, você sabe aqui, é falar, costurando. E falam da senhorita fulana de tal, e você sabe como é. Todas estas diferentes coisas entram na igreja. Quando você deve lançar fora toda essa lavagem, e ter um antiquado avivamento enviado por Deus, orar até conseguir resposta, até que você volte, o céu desça, o Espírito Santo chegue como um vento veemente, impetuoso, e encha o lugar, e o povo, amém. Isto é o que necessitamos. Sim, para a vida vivida. Mas antes de chegar lá, São Mateus, o sermão profético, você viu, ele estudou tudo isso. Ele disse, quando ele chegou no 7º, ele calou, ele não falou. Nem os anjos sabem. Mas ele disse, olha, como foi nos dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Como foi nos dias de Ló? Os dias de Sodoma e Gomorra. Inclusive ele até advertiu dentro de um selo, de um trovão desse, ele disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Engraçado, ele não disse lembrai-vos de Sara, ele disse lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Ela estava mais preocupada com a Copa do Mundo, a Copa do Mundo, do que com o culto. Ela estava mais preocupada com a festa da pecuária, a festa do clube. É exatamente isso, onde elas têm colocado seus corações, onde eles têm colocado os corações. Ele disse, é isto que a mulher de Ló fez. Ela não era uma sodomita, ela não era uma traidora, ela nunca havia traído a Ló, seu marido. Mas o seu coração estava naquilo. Você vai para o rio, se você não tiver um pacto, um princípio moral, espiritual, um pacto com seus olhos, principalmente em temporada de férias, você vai ficar boquiaberta, admirando cenas sodomitas.
Ele não disse o dia e a hora, mas ele deu os sinais por completo. Ele chegou a dizer à mulher, sente dores, coisas assim. Ele deu por completo. Agora, a essas alturas, o que é que nós estamos esperando? Eu plantei aquela árvore ali na porta, no lugar daquela que foi arrancada. Está certo porque ele disse que deveria fazer. Essa semana, depois de amanhã, nós vamos botar tijolinhos ali. Tudo bem. Mas eu me pergunto às vezes, para que eu plantar uma mangueira mais? Se eu não vou comer desse fruto? Para que eu plantar essa árvore se eu não vou usufruir de sua sombra? E na verdade, sim, essa voz em cada consciência, em cada coração. Você não pode parar. Ele disse, se eu soubesse que Jesus viria amanhã, eu estaria pregando hoje à noite, orando pelos enfermos. E você vai construir, você deve estar pondo os tijolos, um em cima do outro. Agora, olhando para cima, porque a vossa redenção está próxima. Os sinais que nós temos nesta hora são sinais evidentes de que a qualquer momento Jesus virá nas nuvens. Agora eu quero saber o que você vai alegar. O que você vai alegar? Você não alegará nada. Você não irá cobrar de ninguém. Você não vai atrás de marido, você não vai atrás de mulher, você não vai atrás de filhos, você não vai atrás de seu maior amor, você não vai atrás de ninguém. Você sobe. Simplesmente vai subir. É tanto assim que ele disse, é tempo de pagar as suas dívidas. Não é tonteria. Mas justamente nesta hora é que o diabo está procurando fazer toda esta confusão. E nós nos tornamos tão sensíveis aos nossos sentimentos. E começamos a clamar por felicidade nessa terra. Começamos a clamar por um seio, um bom ambiente, um ambiente santo, um ambiente alegre, um ambiente familiar. Família unida, família unida. Não é tempo mais, não tem Deus. Essa é a realidade. Infelizmente é verdade, ou felizmente. 3 está contra 2, 2 contra 3. Não há paz sobre a terra. A minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Todo sentimentalismo tem que sair. O profeta disse, e essa água que a mãe vai sacudir, essas penas, essas plumas têm que sair. E toda essa meiguice, e todo esse sentimentalismo tem que acabar. Quantas vezes a gente suspira profundo e não contém as lágrimas nos olhos, por querer o que é santo, o que é puro, o que é correto. Enquanto isso nós estamos vendo aí pregadores pregando santidade, 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 comportamento, comportamento, comportamento. Para terminar, só para terminar,
Eu quero fazer valer isso com você. Você junto comigo. Deus atravessou séculos e séculos até chegar em você. Eu acho que você é o ponto final de Deus nessa dimensão. Não haverá nova geração. Não. Porque não haverá nova mensagem. Não haverá outro mensageiro. Não. É bom que reflitamos assim. E aceitemos assim. Ninguém nos deve. Ninguém nos deve. Ninguém nos deve. Ninguém me deve nada. Ninguém nos deve. Ninguém. No intervalo 34, porém nos últimos dias, todos estes mistérios haveriam de ser soltos e explicados, e os selos haveriam de ser abertos pelo Cordeiro e revelados a quem? Ao arcebispo? Ao pastor? À igreja. Todos estes selos foram abertos. Não temos complicação nenhuma. 3 primeiros selos, a história já se cumpriu. As eras comprovam isso. Estamos no 4º selo, que culminará com o rapto. O 5º e 6º não tem nada a ver. Não tem nada a ver com gentios. É acontecimento simultâneo na terra e nos céus, com judeus e as almas debaixo do altar. Que não tem nada a ver com gentios. Não é a noiva que está debaixo do altar, clamando por vingança. São judeus que morreram sob Eichmann, Hitler, Mussolini. Então o quadro é simples. Porque o povo é simples. Se o povo é simples, o quadro teria que ser simples. O quadro de Maria era simples. Simples. Ela simplesmente era a virgem que concebeu e deu à luz um filho. Seu nome era maravilhoso, príncipe da paz, pai da eternidade, que é pai, conselheiro. Simples. Olha, e os selos haveriam de ser abertos pelo Cordeiro e revelados à igreja, e logo o tempo não será mais. Vamos pensar de novo. Deus atravessou os séculos, é claro, apanhando todos os deles durante aqueles séculos, até chegar em você. Você vai deitar e vai pensar nisto. E não adianta você querer convencer ninguém. Não adianta você tentar convencer, explicar, porque isso é mistério. É o mistério da predestinação. Fechemos nossos olhos. Agora, ó Pai, o que temos que fazer? Não temos nada a fazer. Tudo foi feito. Tudo foi feito. Tudo ficou consumado. Quando o Senhor disse lá no Calvário, tudo está consumado. Estava ali consumado todo o plano eterno do resgate, da saída do buraco, do abismo. E agora só nos resta, Senhor, é olharmos para cima e compreendermos que a nossa redenção está próxima.
Por mais que nós tentemos, não vamos ter aqui nessa dimensão melhores dias do que estes. Nós queremos aceitar essa realidade, esse fato. Isso com revelação traduz consolo, repouso. Nós não queremos saber de nada, exceto que o Senhor está às portas. Enquanto isto, Senhor, dá graça para a irmã, dá graça para o irmão. Continue com essa graça sobre mim, essa longanimidade, essa bondade, essa misericórdia, essa paciência que não tem tamanho. Meu Deus, é tão simples para o Senhor botar o dedinho do Senhor na perna daquela irmã ali, Senhor, e aquele câncer se desvanecer num só momento. É tão simples para o Senhor. Não é nada para o Senhor ajudar. E o Senhor gosta, o Senhor é meu ajudador. Digamos todos: o Senhor é o meu ajudador. O Senhor é o meu ajudador. O Senhor é o meu ajudador. Te damos graças, ó Pai, porque sabemos que o Senhor está aqui na Tua palavra, e é o Senhor quem tem sustentado esta gente durante todo esse tempo. Glória a Jesus, aleluia. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Glória a Deus. Se há alguma pessoa que ainda não conhecia o segredo da sua predestinação, mas hoje completou isto, conheceu que é um predestinado, é um segredo de Deus, que o Senhor atravessou séculos para chegar nela, então que ela venha ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, selar a sua fé, testemunhar da sua fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.